aula passada eu só expliquei para vocês o contexto, né? O contexto colonial. Então, como é que era organizado essas 13 colônias inglesas na América do Norte. Hoje, a gente vai estudar o processo de independência e espero tentar chegar também na formação dos Estados Unidos como país, tá? Então, a gente pegar essa matéria como um todo e aí, nas próximas aulas, nas próximas interações, a gente fazer aquele esquema. Eu vou mandar um vídeo para vocês, vocês vão fazer um formulário Google para me responder. E na última aula, né, do mês, eu vou fazer uma aula de correção dos exercícios que a gente, se vocês têm feito aí, espero, né, para entender a matéria, e a aula de entrega de atividade também. Então, né, nós vamos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos e sobre o processo de independência, tá? Como que aconteceu isso? Primeiro, né, os caras começaram a ficar insatisfeitos ali a partir da metade do século XVIII para frente, tá? Então, até a metade do século XVIII, a Inglaterra tinha uma política em relação às 13 colônias, de deixá-las mais livres, de deixar elas mais independentes, ter uma independência econômica e política da metrópole, né? Então, tinha as assembleias que eles discutiam ali, eles resolviam. Qual que é a diferença? De novo, vamos lembrar. Nas outras colônias, na colônia portuguesa aqui no Brasil, né, ou nas colônias espanholas, você tinha os vice-reinos, os vice-reis, e eles tinham que obedecer o que vinha da metrópole. Se o rei de Portugal mandasse alguma coisa aqui no Brasil, ela tinha que ser imposta. Se o Brasil quisesse fazer alguma coisa, alguma decisão política, alguma mudança, não sei o quê, o cara que estava aqui no Brasil tinha que mandar uma carta pedindo lá para o rei de Portugal deixar ele fazer alguma coisa aqui. Então é assim que funciona um sistema colonial. Na Inglaterra foi um pouco diferente nessas 13 colônias, porque a Inglaterra tinha colônias ali na América Central e algumas ilhas mais próximas ali dos Estados Unidos, que é chamada as Antilhas Inglesas. Então, ela controlava muito rigidamente essas colônias, Jamaica, não sei o que e tal. Por quê? Porque eram colônias onde elas iam lá, plantavam cana-de-açúcar para produzir açúcar e rum, tá? Então, tinha um controle. Aqui nas 13 colônias, tinha tanto esse controle. Mas a partir de um certo momento na história, começou a ter tá? Começou a ter uma nova política colonial a partir de 1760. Por quê? Porque foi a época que a Inglaterra estava começando a produzir produtos manufaturados. Vamos, vamos fazer uma lembrança, que eu acho que eu já falei para vocês. Inglaterra era grande produtora de tecido, né? Uma das grandes produtoras de tecido. Então, ela tinha lá os artesãos, os caras que faziam um bom tecido, e ela vendia caro pra caramba esse tecido, tá? E aí, a partir de um certo momento, começou a ter, né? Vamos lembrar, os cercamentos lá na Inglaterra, produção em larga escala de tecido. A gente já falou disso quando a gente viu a Revolução Gloriosa, a gente vai ver depois também na Revolução Industrial. Então a Inglaterra estava produzindo coisa pra caramba e ela precisava de alguém para comprar. Porque se ela produz e não vende para ninguém, né? As fabriquetas lá iam quebrar. E quem que era o mercado que comprava essas coisas que eram produzidas nas metrópoles? As colônias, tá? Então, a lógica colonial é o quê? As colônias produzem coisas de base, né? Grandes produções agrícolas. Isso vai para a metrópole para um preço baixíssimo e a metrópole ela vende as coisas industriais para a colônia, né? Então é assim que funciona. Como a Inglaterra precisava de mercado, ela começou a controlar mais as 13 colônias. Então vamos de novo. Como é que funciona um sistema colonial? O país da Europa estava lá desenvolvido e tal. Ele pega seu barquinho, desembarca aqui na América, ou na África, ou na Ásia. Ele pega um pedaço de terra e fala: esse pedaço de terra é meu. Eu vou fazer o que eu quiser com ele, mesmo que já tiver um monte de gente lá, um monte de tribo indígena. Ele fala, então, Portugal pegou esse pedaço de terra e falou: o Brasil é meu. A Espanha pegou e falou assim: ó, Cuba é minha, onde está o México hoje é meu, onde está o Peru hoje é meu, onde está o Equador, né? Pegou esse pedaço aqui, falou: é meu.
a Inglaterra pegou e falou que, olha, essas ilhas aqui são minhas e esse pedaço da América do Norte é meu. A França pegou seu barquinho, foi lá, só, esse pedaço aqui da América do Norte também é meu. Depois vai dar um BO aí que eu vou falar para vocês. Beleza. Como é que funciona? É como se fosse um pedaço do país do outro lado do oceano. Então ele fala assim, ó, Portugal falava, vocês planta cana de açúcar e só compra e vende para mim, né? Só vai desembarcar navio português aqui. A Espanha, mesma coisa. Mas a Inglaterra, nas colônias da América do Norte, deixou ela mais livre. Não, fica aí de boa, faz o que vocês quiserem, né? Só vamos aí organizar o comércio colonial entre as colônias, mas pegar a coisa da América do Norte, vender para as ilhas vender para a Inglaterra, mas de resto, faz aí a política que vocês quiserem. Então era mais livre. A partir de um momento na história, como a Inglaterra estava começando a produzir muito produto manufaturado, muito tecido, muita coisa que ela precisava vender para outros lugares, senão ela ia quebrar, ela começou a controlar mais. Então, um lugar que tinha pouco controle passou a ter mais controle. E aí, o que acontece? As pessoas que viviam lá vão falar assim, mas por quê, né? A gente veio para cá, né? O lugar era inóspito, a gente veio, construiu nossa casinha, construiu nossa fazenda, não sei o quê, lutou contra os índios, né? Lutou, entre aspas, né? Eles foram lá, foram matando os índios e tal. E aí, agora que tá dando tudo certo, a Inglaterra vem, o parlamento inglês fala assim: não, agora eu vou controlar vocês. Os caras ficaram insatisfeitos, entendeu? Então é mais ou menos por isso que vai ter as insatisfações dos colonos, que eram os caras ingleses que iam viver lá na América do Norte, e aí aos poucos vão pedindo independência. Então o que eles vão fazendo? Vão cobrando novos tributos, por quê? Porque a Inglaterra precisava de dinheiro para movimentar a produção manufatureira que ela tinha lá. Começam a ter mais exército. Então, olha só, antes os caras iam para lá, colonizava tal. Agora, a Inglaterra começou a mandar soldados lá, né, para dar uma olhada ali. Por que, que a Inglaterra mandou soldado para lá? Porque tinha em volta das 13 colônias, deixa eu pegar aqui o slide para vocês lembrarem. Olha aqui, ó. Em volta tinha o domínio francês e a Inglaterra estava começando uma treta com a França, né? Tava começando uma guerra ali com a França. Então começou a mandar soldado para cá, para quê? Para evitar que a França, né, ocupasse e eles começaram a brigar, depois eu vou falar aqui para vocês, por esse território, tá? Então a Inglaterra queria expandir para cá e a França estava impedindo. Então, começou a mandar soldado para lá. E aí os colonos achou que eles estavam, né, sendo vigiados, sendo controlados, né, enfim, para fazer valer os novos tributos. A Inglaterra começou a proibir as assembleias coloniais de imprimir papel moeda. O que significa isso? Que todo o dinheiro que circulasse nas 13 colônias na América tinha que vir da Inglaterra. Então, um controle maior da Inglaterra sobre as 13 colônias, tá? O que fazer com os povos indígenas passou a ser da decisão da metrópole também. Então, antes, os caras chegavam lá, tinham os indígenas, eles iam fazendo acordos ou iam fazendo guerra com eles, e eles decidiam o que eles queriam fazer. Agora, não. Não pode nem entrar em guerra, nem fazer acordo com as tribos indígenas sem autorização da Inglaterra, certo? E proibiu o avanço para o oeste, ou seja, proibiu os colonos de ir nessa direção, tá? Queriam que eles ficassem só ali. Se quisessem colonizar mais para lá, a Inglaterra que ia ter que aprovar. Então perceberam como que a Inglaterra, a partir da metade do século XVIII, começou a ter um controle muito grande sobre as colônias, que antes não tinha esse controle. Isso que vai gerar as insatisfações, certo? E aí, para piorar, teve a Guerra dos Sete Anos. O que foi essa Guerra dos Sete Anos? Como eu falei para vocês, a Inglaterra e a França estavam querendo dominar a região da Louisiana, certo? Então, começaram a brigar lá na América do Norte para ver quem que ia controlar aquele território.
entendeu? Então, foi uma briga entre os países europeus para ver quem que ia ficar com aquele pedaço da América do Norte. Qual que é o problema disso? O problema disso é que colocaram os colonos para lutar, né? Pessoal, agora você vai lá, pega essa arma aqui e vai lá lutar pela Inglaterra. Os caras foram para a Inglaterra, para América do Norte, tipo assim, fugindo da Inglaterra, né? Ah, eu não quero mais ficar aqui no país não me dá oportunidades, né? Tinha as perseguições religiosas, várias coisas que a gente já conversou. E aí, do nada, a Inglaterra falou assim: agora você vai lutar pela Inglaterra. Para ele, pouco importava se a Inglaterra estava em guerra com a França, né? Para ele, tanto faz. Mas foi obrigado a lutar, né? Quem venceu essa guerra? Foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra, beleza. Só que os colonos se sentiram traídos. Por quê? Porque eles não tinham nada a ver com aquilo, né? Eles não queriam guerra, eles queriam ficar ali e prosperar, né? E ter sua fazendinha, e ter sua prosperidade e tal, e beleza, e construir aquele pedaço dele. Não queria ficar se envolvendo nas disputas políticas da Inglaterra, né? E aí, como toda guerra, gera custos, custo de arma, custo de medicamento, custo de transporte, lugares que foram destruídos, enfim, guerra gera gastos. E aí, para cobrir os gastos, o que a Inglaterra fez? Cobrou mais imposto da colônia. Em um momento normal, né, em uma lógica normal, normal entre aspas, de uma colônia, é isso mesmo que acontecia. As colônias, elas tinham o objetivo de gerar dinheiro para a metrópole. Então, Brasil, imposto em cima do Brasil, dinheiro para Portugal, enfim. Mas como os ingleses, né, o pessoal ali na América do Norte, nunca tinha tido esse controle, eles ficaram um pouco assustados. Não, mas espera aí, mas antes não tinha nada, agora veio e cobrou imposto, aí veio uma guerra, agora quer cobrar mais imposto, né? Então os caras ficaram bem satisfeitos, bem revoltados com a Inglaterra, certo? E aí começou uma série de restrições que foi deixando os caras revoltados mesmo, né? Então, por exemplo, ó, em 1764 teve a lei do açúcar. Açúcar nessa época, hoje em dia, né? Eu vou ali na esquina, compro 5 quilos de açúcar, tá beleza. Mas naquela época era um negócio bem caro, viu? Era um negócio assim de elite, porque eram poucos lugares que faziam, né? Aí tinha toda a questão da colônia, quem produzia açúcar eram as colônias, tinha um preço elevado tal. Beleza. Lei do açúcar. Proibia a importação de rum estrangeiro. Que é isso? O rum, assim como a cachaça, é uma bebida alcoólica que é feita a partir do melaço da cana-de-açúcar, né? É assim, é feito da cana-de-açúcar, mas é feito do melaço. E era um produto ali que gerava um lucro para a colônia, para a Inglaterra, para a metrópole. E tinha vários lugares que produziam açúcar, tá? Tanto as colônias inglesas, né? Jamaica, as ilhas das Bahamas, tudo ali produzia rum. E outras também, né? As colônias, as ilhas que eram de controle da Espanha, né? Os lugares que eram de controle da Holanda. Então tinha vários lugares que, né, produzia rum. A Inglaterra simplesmente falou assim: agora você só vai comprar rum, né? Se você está nas 13 colônias, vai comprar rum só que for produzido pelas colônias inglesas. Não vai comprar rum das colônias espanholas, não, né? Vai comprar rum só, mesmo que for mais barato. Dane-se, só vai comprar o meu. E colocou imposto sobre o açúcar que não viesse dessas ilhas inglesas, das Antilhas inglesas, das ilhas que a Inglaterra tinha colônia. Então, assim, antes era mais de boa, né? Os caras compravam de onde fosse mais barato. Agora não. Agora tem que comprar só dos lugares que produzia da Inglaterra. E se vier açúcar de outro lugar, vai ter tanto imposto que vai ficar muito mais caro e não vai adiantar comprar. Entendeu? Lei do selo. Tudo que rolasse ali na colônia, então, documento, certidão de nascimento, registro comercial, jornal, até carta, baralho de carta, tinha que ter um selo oficial, ou seja, tinha que ter uma marcação da Inglaterra. E é claro, isso aí tinha que ser comprado. Então, assim,
tudo que você fizesse, que se você quisesse jogar um truco lá com seus amigos, você tinha que comprar um baralho e tinha que pôr um símbolo lá da Inglaterra e tinha que comprar aquilo, né? Se a criança nascesse, tem que registrar a criança, tem que, né, fazer ali, tem que ir lá fazer a certidão de nascimento, a certidão de batismo e pregar um selo da Inglaterra e comprar um selo da Inglaterra. Então, o pessoal começou a ficar nesse controle, tá? É claro, óbvio, que os caras não gostaram disso, né? Porque se sentiram controlados, né? Totalmente controlados. Até o momento que eles começam a reagir, né, e pedir, né, para, ó, pô, para com isso aí, tá esquisito, a gente tá querendo mais liberdade. E aí, qual que foi a reação dos soldados, do pessoal da Inglaterra? Começou, né, a reagir violentamente, começou a reprimir os movimentos de contestação na violência mesmo, tá? Então, as tropas inglesas começam a se, barrar esses movimentos, o pessoal na Assembleia ia lá, se reunia para discutir, para falar que aquilo estava errado. Os soldados, eles reagiam violentamente, né? Tinham vários. A gente vai ver que teve vários episódios, assim, como o massacre de Boston, por exemplo, que, né, o pessoal foi atingido com violência ali. E aí as colônias, que antes era cada uma por si, cada uma era por si, agora elas começam a se unir para falar assim: a gente tem que parar o controle inglês aqui, porque não está dando certo. Então começa a ter uma união, os colonos, com um sentimento comum de insatisfação. Os caras não pararam por aí. A Inglaterra foi lá e colocou mais tributos depois de um tempo. Lei do chá. Chá, né, é uma coisa bem assim, cultural dos ingleses de tomar chá, eles gostam, para igual a gente que tem um café, lá na Inglaterra tem o chá, né? E aí esse costume passou para as 13 colônias, óbvio, né? O que acontecia? Os caras tinham as vendinhas de chá na 13 colônias, tá? Então, eles tinham lá, comprava chá de onde é que viesse, e eles vendiam pelo preço que eles queriam vender. A partir de 1773, só poderia vender e comprar chá os caras da Companhia das Índias Orientais, que era a instituição comercial, né, inglesa. Então, as vendinhas de chá que tinham na Três Colônias parou. Não, agora só pode comprar e vender chá as companhias das Índias Orientais. E isso gerou, assim, foi a gota d'água para eles. Poxa, mas como assim? Agora nem chá eu posso comprar e vender? Agora tem que ser só os caras, né? E aí os caras ficaram loucos, tipo assim, o tanto de coisa que já estava tendo. Agora vai impedir a gente de comprar e vender chá? Só quem vai poder vender chá é a Inglaterra. Os caras vêm, e aí qual que era o problema? Vendia muito mais caro, né? Por quê? Porque eles tinham um monopólio. Eles iam, pegavam o chá lá na Índia, né? Nas Índias Orientais mesmo, lá onde é a Índia, né? Pegava o produto lá, não sei o quê, trazia para as 13 colônias num preço absurdo, né? E esse era o problema. E os caras ficaram assim, poxa, cara, mas e aí? A gente antes te comprava, tal, a gente vendia por um preço legal. Agora, além de eu não poder vender mais chá, só vou poder comprar dos caras que vão vender por um preço extremamente alto. E aí os caras ficaram loucos. E aí teve um evento, né? Ó, Festa do Chá de Boston. O que os caras fizeram? Os comerciantes de chá que não podiam mais comprar e vender chá, se disfarçaram de índios, né, de indígenas, e chegaram lá nos barcos que vieram da Inglaterra com o chá e jogaram tudo no mar, né? Pegaram 300 caixas de chá e jogaram no mar, né? Para quê? Para mostrar satisfação. Então, os caras começam a ir contra a Inglaterra, já estão começando a falar assim, para que isso aí não tá certo, né? Pegaram essas 300 caixas de chá e jogaram tudo no mar, né? Óbvio que, assim, a Inglaterra acabou descobrindo que não eram indígenas, que eram colonos, que foi um ato contra a Inglaterra, e aí, para piorar, em vez dela escutar os colonos, eu sabe o que vocês querem e tal, não, a resposta foi, vou fazer um monte de lei, né? Várias delas,
Então, proibia as assembleias coloniais, proibiu o porto de Boston ficou fechado, né, teve uma lei que falava que o colono era obrigado a receber o soldado na casa dele, né, e dar abrigo para ele. E essas leis de repressão a esse momento, lá em Boston, foi chamado de leis intoleráveis. E aí, óbvio, foi uma reação em cadeia. Os caras já estavam insatisfeitos, vem mais leis para pôr na cabeça deles. Então, eles vão ficar mais insatisfeitos ainda. Né? Uma gravura, né? Os caras se fantasiaram de índio e foram jogando. E o problema é, a galera gostou, né? Por quê? Porque o pessoal estava insatisfeito com a Inglaterra. Não estava querendo aquilo lá mais. A insatisfação deles foi tão grande, que pela primeira vez eles começaram a fazer reuniões com representantes de todas as colônias. Então, olha só, antes cada uma era no seu canto, cada uma fazia o que bem queria. Agora, com todas essas leis, né? A lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, e depois as leis intoleráveis, depois da festa do chá de Boston, o que aconteceu? Os caras falaram assim: não, vamos nos organizar aqui, né? Vamos nos organizar para fazer. Aí o que eles queriam? Eles iam pedir para o parlamento, né? Eles se reuniram para pedir coisas. Falaram, vamos fazer de uma forma que o parlamento entenda que a coisa aqui está esquisita. Parlamento, vamos lembrar, era o órgão de governo lá, aí até hoje, né? O órgão de governo na Inglaterra. Então eles iam pedir para o rei e ao parlamento inglês: olha, revoga essas leis intoleráveis, para com isso, tá? Vamos ter igualdade de direito entre os colonos. Não é só porque o cara acabou de vir da Inglaterra que ele é melhor do que as pessoas que já estavam aqui. E a gente poder, né, não seguir essas leis, essa lei do chá, a lei do selo, porque isso tá complicado. Então eles fizeram uma reunião, Congresso da Filadélfia, para pedir. Olha, vamos pedir para os caras não fazer isso? Vamos pedir para parar com as leis intoleráveis? Vamos pedir para a gente ter nosso conjunto de leis que seja mais ideal para nós nas colônias? Vamos mais direito, mais igualdade de direitos entre nós e as pessoas que vieram agora? A gente já está aqui faz um tempo. Vamos pedir? Vamos. Sei que, fizeram a reunião, fizeram a petição. Eles ainda não falavam independência, eles não queriam independência ainda, tá? Eles queriam só ficar mais livre, ficar de boa, ficar como era antes. Não estavam querendo independência ainda, né? Estavam mais tranquilos. Só que não virou nada. Esse Congresso da Filadélfia, essa negociação, os caras ir lá, pedir pro rei, pedir pro parlamento, não virou em nada, né? Não revogaram as leis intoleráveis, não deram mais liberdade de direito para eles, deixou tudo como estava, né? Ou seja, o controle da Inglaterra sobre as 13 colônias. E aí os caras falam assim, ó, beleza, pela conversa não rolou, né? Eu acho que o jeito é a gente se separar da Inglaterra, porque a gente está pedindo coisa para o parlamento e o parlamento não faz para a gente, né? Então eles começaram agora, depois do fracasso do primeiro Congresso da Filadélfia, eles começaram a pensar em emancipação política, ou seja, se separar da Inglaterra. A Inglaterra ser uma coisa, as 13 colônias ser outra, ser um outro país, uma independência. Aí começam a pensar em independência. Aí a coisa vai gerando. Eles fazem o segundo congresso da Filadélfia, um ano depois, tá? Vendo que os acordos com o governo inglês não estavam virando nada, tá? Foi um movimento comandado pelo George Washington. Começou a ver que a independência, como eu falei para vocês, era o único caminho. Porque, assim, a Inglaterra foi lá, começou a fazer um monte de lei. Os caras foram lá, pediram, ó, para aí. Não virou em nada? Então, vamos nos separar, vamos proclamar a independência, tá? E aí, em 1776, as colônias determinaram que o Congresso da Filadélfia poderia aprovar a independência. Então, assim, percebe que tudo foi um acordo entre as 13 colônias, né? A maioria delas. Então, olha,
Vocês estão lá discutindo, tal, conversando, como é que a gente vai fazer no segundo congresso da Filadélfia. O George Washington falou assim, olha, gente, é o seguinte, não tem outro jeito. A gente está conversando, pedindo, fazendo acordo, os caras vêm, põem lei em cima da nossa cabeça. A gente vai, mostra que a gente já está insatisfeito, os caras vêm, põem lei em cima da nossa cabeça. A gente vai lá conversar com eles, para eles parar de fazer diferente, não sei o quê. Eles não conversam, eles não têm acordo. Então vamos nos separar. Vamos nos separar da Inglaterra, vamos ser um país independente. Essa ideia começou a circular nas colônias, até que elas falaram assim para os caras: olha, beleza, aprova aí, aprova a independência, porque realmente é o único caminho. E a primeira atitude deles foi abrir os portos para todas as nações. Então foram contra mesmo a Inglaterra. Falou assim, agora pode desembarcar aqui navio de Portugal, navio da Espanha, navio da Holanda, navio da França, desembarca quem quiser aqui, né? A gente não vai mais aceitar o controle da Inglaterra, não. E começaram realmente a ir contra a Inglaterra, né? E aí, em 4 de julho de 1776, esse é um dia muito comemorado nos Estados Unidos como o dia da Declaração da Independência, né? Até tem um monte de filme, não é da época de vocês, mas que cada filme acontecia uma coisa nesse dia da independência, né? Ou era alienígena que parava nos Estados Unidos, ou era não sei o quê, né? Eles têm um negócio com esse dia, né? Igual seria a independência do Brasil aqui, para eles é o dia da Declaração da Independência. Ele escreve, né, o Thomas Jefferson, um dos que estava encabeçando ali a independência dos Estados Unidos, escreve um documento declarando, olha, os Estados Unidos a partir de hoje está independente. E aí, o legal disso é que vai ter vários princípios filosóficos dos iluministas. Então, tudo aquilo que a gente estudou, dos caras lá atrás que escreveram, né, o Rousseau, o Montesquieu, o John Locke, essa galera falou um monte de coisa. E aí, a independência dos Estados Unidos é o primeiro movimento que vai se inspirar nesses ideais, fazer documentos com esses princípios e fazer um movimento político de independência. Então, olha só, uma das frases dessa declaração da independência. Consideramos estas verdades como autoevidentes, ou seja, elas estão aí, né? Todo mundo tem que saber que elas são verdades. Que todos os homens, quais verdades são essas? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, que ninguém pode tirar. Que entre esses são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ou seja, traduzindo, o cara colocou no documento: se a pessoa nasce, ela nasce igual às outras. Então, todos nascemos iguais. E que nós temos certos direitos ao nascer. Por quê? Porque eu nasci rico? Porque eu nasci numa família tal? Porque eu nasci na Inglaterra? Ou nasci... Não. Você nasceu, você tem esse direito, cara. Você tem um direito natural. E ele é inalienável, ou seja, ninguém pode tirar esse direito de você. Qual direito é esse? Direito à vida, direito à liberdade, direito à busca pela felicidade. E que isso era uma verdade auto-evidente. Todo mundo tinha que saber, né? É uma verdade que tá aí para todo mundo ver. Então, os caras seguiram esse processo político com isso em mente. Poxa, a gente tem direito de ser livre e a gente não está tendo. A gente tem direito à vida, a gente se reúne, os caras vai lá e dá tiro na gente. A gente tem direito à felicidade, a gente não consegue ser feliz, por quê? Porque os caras estão aqui, né? Fechou o meu comércio, eu tenho que pagar quero jogar um baralho, eu tenho que pregar um selo na minha carta, eu não consigo tomar um chá porque só os caras que vendem. Então, só, já que todos esses direitos estão sendo violados, eu tenho o direito de me revoltar contra o governo, que é um princípio iluminista. Tá? É um princípio iluminista, está em Rousseau, que se o governo tira os direitos naturais das pessoas, as pessoas têm o direito de se revoltar contra esse governo, porque é um direito natural e ninguém pode tirar. Claro, não foi uma coisinha fácil. Ah, beleza, assinei uma declaração, assinei um documento. Não, teve uma guerra, né? A Inglaterra não ia aceitar que os Estados Unidos, as 13 colônias, se separassem. Então tinha soldado lá. A Inglaterra começou a mandar mais soldados, né? 60 mil soldados foram enviados para conter os colonos, para guerrear. Eles começaram perdendo.
tá? Mas aos poucos eles foram ganhando, inclusive por conta do apoio da França e da Espanha, dois inimigos da Inglaterra, lembra? A Espanha já era um pouco inimiga, por quê? Porque ela, naquela parte onde tinha as colônias inglesas, as ilhas, tinha um monte de ilha espanhola também. E eles disputavam ali o controle, né? Quem vendia mais, quem não sei o quê. E a França estava revoltadíssima da vida porque tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. Então a França vai mandando soldado, vai mandando recurso, vai mandando não sei o quê. E depois a gente vai ver que isso foi um problema para a França também, porque a França estava ruim das pernas, viu? A França estava com um monte de dívida e depois vai gerar um pequeno BO na França, que vai ser a nossa próxima matéria. Mas enfim, os colonos tiveram apoio de outros países e no final conseguiram vencer a guerra. Só em 1783 que a Inglaterra reconheceu oficialmente que as colônias dela na América do Norte estavam independentes, tá? No Tratado de Paris. Então, só a partir desse momento que a gente pode falar de um país independente, tá? Que depois eles vão dar o nome de Estados Unidos. Por que Estados Unidos, professor? Por que não é, sei lá, outro nome? Porque lá, a gente vai ver aqui, eles mantiveram essa ideia de ter uma independência maior entre os territórios. Então você tinha 13 territórios, depois eles vão expandindo, né, para o oeste, vão conquistando mais, mas cada um tinha uma independência muito grande. Eles têm uma independência maior. O sistema de governo, né, governo federação, pressupõe que cada estado seja independente o máximo possível. Aqui no Brasil, a gente também segue um pouco esse modelo, tá? Por exemplo, tem leis municipais. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O prefeito aí de Batatais decretou que vai ter lockdown a partir de 15 de maio. É uma lei municipal. Ele não teve que esperar uma lei federal, o presidente da República decretar lockdown, para depois o Estado, o governador do Estado decretar lockdown, para depois, você entendeu? O prefeito tem liberdade para fazer algumas leis, desde que ele esteja de acordo com a Constituição Federal. O governo do Estado também tem autonomia para fazer algumas leis. Entendeu? Isso funciona. Lá nos Estados Unidos, a diferença é que é muito mais independente. Lá tem uma Constituição Federal para todos os estados, lá tem um presidente que vai governar todos os estados como órgão executivo, mas é mais independente do que aqui, tá? Essa é a diferença. Por isso que o país se chama Estados Unidos da América, porque são vários estados, mas estão unidos por uma lei, um código de leis comum, tá? Mas eles são independentes, eles são muito independentes uns dos outros. Então, vamos lá. Um novo país, e agora? Como é que a gente constrói? Estamos independentes. E o que a gente faz com isso, né? Tipo, beleza, ganhei um negócio, batalhei, lutei, e aí? O que eu vou fazer, né? Então, eles começaram a construir esse país, né? Os princípios iluministas. Então, como é que se formou esse Estado, esse novo país? Com a defesa dos direitos naturais dos homens, né? Então, princípio iluminista, certo? Então, o governo ele tem que garantir os direitos naturais dos homens. Isso é um princípio iluminista, que o governo só existe para garantir os direitos naturais dos homens. É para isso que serve o Estado. A adoção de um regime republicano, isso aqui foi a primeira república moderna que aconteceu no mundo, né? Então, a partir do século 17 e 18, foi a primeira república moderna, com a divisão dos poderes, outra coisa, outra influência dos iluministas, legislativo, executivo e judiciário, eles eram independentes entre si, tá? Tem um tipo de governo, tem alguns caras que vão fazer as leis, elaborar, tal, bonitinho, eu acho que essa lei tem que ser assim, sim, tal. Passa para o executivo, né? Porque senão, assim, se o cara que faz a lei é o mesmo que executa, ele pode fazer a lei que ele quiser, e aí vira uma monarquia de novo, vira uma ditadura, né? Aí o executivo vai lá, olha, beleza, eu vou executar isso, isso aqui eu acho que não tá muito legal, não, muda isso aí. Ah, e se o presidente quiser fazer uma lei, ele pode fazer a lei executar? Não, ele pode até propor uma lei, mas tem que passar lá para os caras que fazem a lei, eles têm que aprovar, passar para ele de novo. Ah, professor, mas é muito confuso.
É um pouco confuso, mas é o que garante que não tenha uma pessoa só mandando em todo mundo, que as pessoas consigam ser livres, garantir os direitos naturais dos homens. E o judiciário, os caras que vão olhar esses caras aqui e ver, olha, beleza, tá indo bem, não, não tá indo bem, não, né? Esse cara aqui cometeu corrupção, esse cara aqui tá cometendo peculato, e aí vou julgar esses caras para eles fazer do jeito certo. E os cargos no executivo e legislativo teriam que ser eleições. Olha só, então é como a gente entende hoje. Eu quero eleger o prefeito, vou lá, o prefeito não elege assim alguém, hoje você vai ser prefeito porque você pensa igual a eu e você vai ser. Não, a população tem que escolher o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o governador, o presidente da república. É a população que escolhe, entendeu? É tudo escolha. Mas algumas coisas permaneceram, né? A escravidão foi uma delas, infelizmente. Então, assim, todo mundo era livre, mas quem? Né? Os negros não eram. Os negros escravizados continuaram privados dos direitos naturais, né? Pô, todo mundo é livre, menos o escravo, tá? O escravo não é livre, não, ele tem que trabalhar para mim. Os indígenas, muito menos, né? Os indígenas tem que ir lá e matar eles para pegar o território deles. Então, assim, não é tudo flores, tá? Foi uma construção, mas entre os brancos herdeiros dos europeus, tá? As mulheres também demoraram um pouco para ter os seus direitos naturais garantidos. Então foi uma inovação, mas teve coisa que manteve ali o regime, né? Escravidão, conquista dos territórios indígenas. E aí, como é que eles vão organizar esse país, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar um governo central forte, mandar em todo mundo, a gente vai ser mais independente. Ixi, isso aí deu uma confusão danada, né? Ficaram discutindo, né? E aí chegaram a um acordo. Vamos ser a Confederação dos Estados da América, dos Estados Unidos da América do Norte. Então, como é que vai fazer isso? A gente, por meio de atos de confederação, ou seja, não vai ter uma lei que vai mandar em todo mundo, a gente vai ter alguns atos que a gente vai ter um governo central, mas esse governo central vai ser bem fraquinho, né? Bem fraco. Quem vai ter mais poder? Os governos locais, os governos das antigas 13 colônias. Então, cada colônia, cada pedaço de terra, cada estado ia ter o seu governo forte e todos eles estariam unidos, então os Estados Unidos, por atos de confederação, né? Então vai ter algumas leis ali que vai valer para todo mundo, algumas, bem poucas, mas no geral a gente vai ser mais independente. Isso funcionou? Não muito. Por quê? Porque eles viram que fazendo isso não tinha um governo para garantir políticas econômicas. Ou seja, se cada estado faz tudo muito ao seu jeito, não tem uma forma de garantir que todo mundo prevaleça economicamente, que cresça economicamente todo mundo junto, tá? E aí decidiram então mudar o nome, mudar o tipo de governo para federação. Numa federação, esse governo central ele é um pouquinho mais forte. Então, numa federação, né, o governo central tinha novos poderes e passou a dividir as suas funções com os governos estaduais. Permanece Estados Unidos da América, por quê? Porque ainda os governos estaduais têm bastante poder, mas agora o governo federal, o governo que vai mandar em todos os estados, ele tem um pouco mais de poder para garantir que todos esses estados eles cresçam economicamente, que algumas leis valham para todos, né? Que os direitos naturais sejam garantidos e tudo mais. Então, passou a ter o cargo do presidente da República, que tem até hoje lá, né? Que esse tempo atrás, inclusive, foi a eleição lá para um novo presidente. Então, passou a ser uma federação, né? Então, beleza, somos os Estados Unidos da América, uma federação. Tem um governo federal que vai ditar algumas normas para nós manter todo mundo unido. E uma democracia, eleito, né? O presidente da República, o alto cargo do executivo, passa a ser uma escolha da população. Então, é uma democracia. E aí, só para acabar, fizeram uma emenda à Constituição que eles tinham elaborado, né? Então, tinham elaborado uma Constituição de boa ali e tal.
e foram colocando algumas coisas, atualizando conforme eles foram atualizando o sistema de governo. Então, essa ementa é uma das mais importantes para eles. Dá direitos essenciais que deveriam ser garantidos pelo Estado. Então, olha só, beleza, vai ter um governo estadual forte, vai ter um governo federal que vai ter poderes? Vai ter, só que ele vai ter que garantir algumas coisas. Ele não vai poder existir lá para mandar na gente como ele bem quiser, não. Ele tem que garantir a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de. O que é de liberdade de reunião? Ah, eu tenho um sindicato, eu quero fazer uma reunião com os pessoal das fábricas para discutir leis trabalhistas. Eu posso, entendeu? Não, o patrão mandou ir lá e desfazer aquele sindicato porque ele quer. Não, isso não pode. O governo tem que garantir o direito de reunião. Liberdade religiosa, direito de liberdade religiosa. Lá eles têm essa questão da liberdade da posse de armas, por isso que alguns estados eles permitem a venda autorizada de armas muito livremente, e a proteção ao cidadão diante da justiça e da polícia. Ou seja, se caso houvesse algum ato de repressão injustificada. Então, o Estado tem que garantir a liberdade, a proteção do cidadão.